Olá, povo de Deus! Mais uma vez estamos aí para mais um passo na nossa caminhada no estudo do Apocalipse. Hoje, capítulo 3. Se liga aí, já pega a Bíblia e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela oportunidade de continuar estudando a Tua Palavra, que o Senhor possa nos alimentar, que o Senhor dirija-nos através desse estudo. Em nome de Jesus Cristo te oramos. Amém. Ei, na nossa caminhada nós estamos estudando a primeira grande sequência de 7 do livro do Apocalipse, a saber, as 7 igrejas. Hoje nós vamos falar sobre 3 das 7, porque afinal de contas, no capítulo 2, nós estudamos as 4 primeiras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você já deve ter entendido a explicação na aula anterior de que a mensagem das 7 igrejas possui 3 aplicações práticas, correto? Número 1, particular, pessoal, para mim. Número 2, para a igreja existente, porque de fato a igreja existia, a igreja local. E número 3, para o período profético, uma vez que cada uma das cartas possui elementos preditivos que anunciam um período da era cristã. Assim, Éfeso corresponde ao período de 31 ao ano 100, Esmirna do ano 100 a 303, ok? Éfeso, Esmirna, na sequência você tem Pérgamo, de 313 a 538, Tiatira, de 538 a 1565. Então agora nós vamos começar a estudar o capítulo 3, que começa com a mensagem de Deus para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, então, compreenderia o período do ano de 1565 até 1798. Algumas pessoas costumam colocar até 1740, todavia eu vou estabelecer aqui até 1798, o período da igreja de Sardes. Olha só a mensagem tão relevante. O verso 1, como sempre, começa com uma característica de Jesus glorificado, exibido pelo apóstolo São João, no capítulo 1. A característica citada no início da carta de Sardes é essa daqui descrita no verso 1, quando diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Muito bem. Você observa que os 7 espíritos já foi explicado ou ainda será explicado em uma outra sessão do Apocalipse, quando falaremos da plenitude. O número 7 na Bíblia corresponde à perfeição e 7 também corresponde à plenitude. Trata-se da plenitude do Espírito Santo. Ou seja, quando você observa a saudação, essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos, é aquele que tem a plenitude do Espírito Santo, fazendo referência à pessoa do Espírito Santo no que diz respeito à sua formação, no que diz respeito a fazer parte da Trindade. E os 7 estrelas você já viu no capítulo 1, que são os mensageiros, que são os anjos que correspondem aos mensageiros de Deus, que estão aí na mão direita de Jesus Cristo. Muito bem, você tem uma recomendação no verso 2 para esse período da igreja, que é o período de 1565 a 1798, que é uma recomendação direta, franca, aberta. Seja vigilante, vigia, vigia. E aí você pode observar que é possível a aplicação direta à igreja de Sardes ser usada para a minha vida em particular. O Senhor deseja que eu seja vigilante. O Senhor deseja que você seja vigilante. O que é isso, pastor? O que é vigiar? Uma das recomendações dadas com frequência por Jesus Cristo quando aqui na terra esteve foi exatamente esta. Vigia, vigia, guarda a entrada da sua alma ou as entradas da alma. Perceba que é muito importante aquilo que você vê, entrada da alma, aquilo que você escuta, entrada da alma, aquilo que você fala, ou seja, os seus mecanismos de comunicação, os seus sentidos para captar informação, constitui-se algo necessário para o seu projeto de vigilância, para o seu processo de vigilância. Vigia, irmão, vigia, porque de fato a carne é fraca, o pecado não é vitamina, você tem que se preocupar com o que você escuta. Isso está contribuindo para o seu processo de crescimento espiritual
ou de estagnação, ou de depreciação. Você precisa avaliar. Eu quero um crescimento? Beleza. Então, boa coisa eu quero. Crescer em Cristo, crescer na fé, crescer na comunhão. A música que eu escuto está contribuindo para isso? Ok? Os tipos de conversa que eu tenho mantido pessoalmente, ou por intermédio das mídias, ou por intermédio do WhatsApp, ou por intermédio de um outro veículo qualquer, tem contribuído para este crescimento? As coisas que eu ando vendo, em termos de filme, páginas da internet, tipos de literatura que eu ando lendo, essas entradas para a alma estão sendo vigiadas por mim? É importante. Nós não queremos um crescimento em Cristo, nós não queremos um fortalecimento na fé. Se queremos crescer e queremos nos fortalecer, por que estamos nos alimentando? Por que estamos ingerindo e por que estamos consumindo coisas que não contribuem para esse desenvolvimento? Então, mais do que nunca, a palavra e o conselho e a ordem, vigia, vigia, é muito adequada para a gente que estamos no meio de um conflito espiritual, necessitando de fortalecimento, necessitando de crescimento. Então vigia, irmão, vigia, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escuta, porque isso determina se vai contribuir para o teu processo de crescimento ou de atrofia espiritual ou mesmo morte espiritual. Então a mensagem para a igreja de Sardes é uma mensagem muito atual e muito relevante para a minha vida em particular. Eu preciso ser vigilante, porque afinal de contas, como é que eu estou inserido na batalha do grande conflito e eu não vigio? Eu não estou no meio da guerra? Você já viu algum soldado displicente ser bem sucedido na guerra? Estou no meio da guerra, eu não presto atenção nos tiros. Eu estou no meio da guerra, eu não presto atenção se o inimigo está avançando. Eu estou no meio da guerra e eu estou vivendo como se estivesse no meio de uma festa. Beleza, no meio da guerra, o posicionamento é de vigilância. Então vigia em nome de Jesus. É a recomendação de Cristo aqui para a igreja de Sardes no verso 2. E consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Tá vendo? A ausência de vigilância causa uma vida não em retidão diante do Senhor. Não causa uma vida ética e ao mesmo tempo íntegra diante de Deus. Então, vigia para que você tenha esta vida diante do Senhor capaz de glorificar o nome dele. Esse pessoal aqui de Sardes, dessa época aqui de 1565 até 1798, vale a pena levar em conta a história de Sardes, que foi uma cidade que teve uma história gloriosa, na verdade, uma história memorável, até o período romano. Depois, a partir do período romano, ela perdeu prestígio e vivia somente do passado. Já viu aquele pessoal que não sabe viver o presente, só vive em função do passado? Ah, porque quando eu fiz isso? Ah, porque na minha época era assim? Ah, porque não houve um momento da minha... E vive só citando o que ele fez, o que ele viveu, experiências do passado. É legal a experiência do passado se ela te proporciona uma lição para o presente e faz avançar para o futuro. Mas o indivíduo que não vive a vida presente porque ainda está aprisionado ao passado, mano, aí não dá. Você tem que buscar novas conquistas, você tem que buscar novas experiências, você tem que dar passos adiante, ficar focado no passado e não construir nada do presente, não planejar nada para o futuro. Então aí está tendo algum tipo de desconexão aí dentro desse processo de crescimento. Então, mais uma vez, vigia, meu irmão, vigia. Interessante que quando a gente olha o aspecto histórico da cidade de Sardes, você sabia, por exemplo, que a primeira moeda a ser cunhada na Ásia foi na cidade de Sardes? Exatamente. Em Sardes nasceu o dinheiro moderno. Isso, olha aí que dado histórico relevante. Em Sardes nasceu o dinheiro moderno, nos dias de um camarada chamado Cresco, que era o que administrava lá, Creso ou Creso, não sei como é que você vai preferir pronunciar, mas esse camarada administrava lá Sardes, ok? Muito bem. Houve duas ocasiões em que Sardes foi conquistada. A história registra, por exemplo, que na época Ciro o Grande tomou de Creso ou Creso, como você queira, e aí
Ciro o Grande, que veio da Lídia, colocou toda a sua riqueza lá, e isso aí aconteceu por meados aí do ano 547 a.C. Um outro segundo momento em que Sardes foi dominado foi quando Antíoco o Grande, em 218 a.C., ok, conquistou a cidade. Em ambas as ocasiões, um voluntário escalou o paredão, porque semelhante a Pérgamo, a cidade de Sardes, ela ficava no alto de uma colina, também muito protegida. Em ambas as conquistas que eu acabei de citar, o indivíduo veio escalando os paredões, os muros, e aí ele conseguiu adentrar a cidade de modo imperceptível para poder abrir os portões para o processo de invasão acontecer. E na nossa vida espiritual, razão pela qual tem o texto relacionado a essa igreja, vigia, vigia, é exatamente assim que o inimigo faz. Ele vem escalando sorrateiramente os acessos da nossa alma, e aí, de repente, ele consegue abrir as janelas da nossa alma para invadir. E toda a conclusão é a mesma, sempre, sempre. Ele tenta acessar, ele tenta invadir, mas ele só entra nos espaços que eu concedo. Não existe oportunidade para o diabo trabalhar na minha vida em espaços que eu não ceda. Todo espaço que ele conquista é porque eu permiti através de um acesso de uma vida não vigilante. Então, por isso, mais uma vez a mensagem, #vigia, irmão, #vigia, irmão. Vamos vigiar em nome de Jesus. O que estamos percebendo aqui nesse período de Sardes é uma igreja que entra num processo de mornidão. Ela começou tão bem, ela começou tão forte, ela estava indo tão tranquilamente assim em direção à ascensão do poder espiritual, do crescimento. A reforma protestante estava trazendo toda uma luz, mas daqui a pouco a gente percebe uma igreja morta, uma letargia espiritual, uma crescente onda de racionalismo e secularismo. Exatamente. Parece que aquele entusiasmo da reforma protestante foi desaparecendo, e você percebe aqui uma declaração interessante, que você, o indivíduo, às vezes, nossa, a gente já tem um passado, né? A gente já tem uma história bacana, olha a reforma protestante, olha o que a gente já fez. Às vezes o indivíduo olha o que já fez e vive em função do passado, como citei anteriormente, e não continua produzindo, não continua na ascensão, não continua no crescimento. E aí tem uma citação bem interessante aqui, um Testemunhos para a Igreja, no volume 3, na página 541, diz assim, ó: nenhuma quantidade de experiência, olha o perigo, nenhuma quantidade de experiência passada será suficiente para o momento, nem nos fortalecerá para vencermos as dificuldades que estiverem em nosso caminho. A experiência passada não vai servir para este momento, nem nos fortalecer para vencermos as dificuldades que estiverem no nosso caminho. Olha só o que diz Ellen White: precisamos de novo suprimento de graça e de força cada dia, a fim de sermos vitoriosos. Você teve um suprimento no passado legal e você acha que a experiência vivida no passado, a religiosidade, o fervor do passado vai te ajudar nos dias presentes? Não, você precisa ter uma experiência também no presente de comunhão com Deus para vencer as dificuldades deste presente. É todo dia. Já viu aquele ditado, matando um leão por dia, meu irmão? É todo dia a tua experiência com Deus, de busca, de renovação, de leitura da palavra, porque o que você viveu no passado serviu para o passado. Agora você precisa viver no presente um processo de vigilância e experiência espiritual ao lado de Jesus Cristo, baseado na palavra, baseado em uma vida de oração. Fica esperto, porque é o seguinte, a reforma fez virou a religiosidade, a religião de ponta cabeça, fez uma revolução e depois ficou aí vivendo do passado. Então, isso não é necessário, é preciso dar um processo de continuidade para que haja um contínuo crescimento. E diante disso daí, a gente contemplou na história, assim, passos significativos da reforma protestante. Por exemplo, os valdenses começaram todo o processo no século XII. Foi extraordinário, foi lindo, mas ficou no passado. Aí você tem o Wycliffe no século XIV,
fazendo assim um estardalhaço em termos de reforma. Depois, na sequência, você tem John Hus, você tem Jerônimo no século XIV e no século XV, e de repente no século XVI aparece Lutero. Quebrou o poder da supremacia espiritual de Roma, a Europa foi sacudida de ponta a ponta com um poder que nunca antes havia sido conhecido, né? Infelizmente, o espírito da reforma não durou muito tempo. Sabe qual que é o grande problema de muitos crentes? É a falta de continuidade no processo iniciado. Somos ótimos em iniciativa, péssimos em acabativa, se é que essa palavra existe. Filho, persevera no caminho que você começou. Você começou um projeto lindo de reavivamento e de reforma, ficou pelo meio do caminho, ficou sendo desincentivado pelas pessoas, ou de repente ficou uma busca de ego massageado, de glória, de repente você não teve o crédito que você achou que deveria ter, não gerou a repercussão que você acha que deveria obter e começa a ficar desistindo dos teus propósitos. Faz um projeto onde a única coisa que te importa é a honra e a glória de Deus, independente dos resultados, das consequências ou do que as pessoas vão dizer. Siga em frente, meu irmão, com esse propósito que Deus aí, de repente, colocou diante de você. É isso aí. As dificuldades não podem te desanimar. Você tem que ser constante na fé, é orar todos os dias, é estudar todos os dias, é buscar todos os dias. Você não come todos os dias, você não se alimenta todos os dias. Alimente-se de Deus todos os dias, procure uma vida constante no processo de crescimento, constantemente buscando o crescimento. É o ideal divino. E os reformadores deram aquela murchadinha, a coisa foi mudando de figura, e dentro de poucos anos, os seguidores dos reformadores estavam divididos. Eles começaram o processo da reforma, daqui a pouco eles começaram a se dividir, e começaram a se opor, e começaram a perseguir uns aos outros. Como é que pode? Daqui a pouco, os reformadores estavam fazendo a mesma coisa que faziam com eles. Eles eram perseguidos e agora eles começaram a perseguir. Olha como é que a coisa muda de figura aqui no período de Sardes, dessa época aí de 1565 em diante até 1798. Aí o resultado é que você observa no cenário histórico, no período de Sardes, as igrejas protestantes seguindo os mesmos passos que a igreja romana. Tudo que eles lutaram contra, agora eles mesmos estavam fazendo. É tipo assim, você luta muito contra a fofoca, daqui a pouco você é o fofoqueiro. Você luta muito contra a hipocrisia, daqui a pouco você é o hipócrita. Você luta muito contra a idolatria, daqui a pouco você é o idólatra. Ei, cuidado, porque de repente você está lutando muito contra uma coisa e se você não vigia, aquilo no qual você lutou bastante passa a fazer, infelizmente, parte da sua realidade de vida. Então, esta é mais uma advertência para que tenhamos aí a possibilidade de continuar vigiando. Então, de novo, hashtag vigia, irmão, para você não começar a praticar daquilo que você tanto fugiu, você não começar a tornar aquilo uma prática. Pastor, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque Ellen White diz no Grande Conflito, na página 433, o seguinte, ó: quando quer que a igreja tenha obtido o poder secular, empregou-o ela para punir a discordância das suas doutrinas. Ou seja, os reformadores não concordavam com a igreja de Roma. Aí agora os reformadores não aceitavam discordância concernente aos motivos que os conduziram à reforma. E assim como Roma perseguiu, eles começaram a perseguir também, formando aliança com os poderes do mundo, né? Os protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado o desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. A mesma opressão experimentada, agora eles querem usar para oprimir. Dá-se um exemplo disto da prolongada perseguição aos dissidentes. Olha só o que diz, feita pela igreja anglicana. A própria igreja anglicana foi uma igreja que perseguiu os seus dissidentes. O cara não concordava com alguma coisa, saía da igreja, a igreja anglicana ia lá e perseguia. Durante os séculos 16 e 17, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar igrejas
e muitos, tanto pastores como o povo em geral, foram submetidos a multa, prisão e martírio. Grande Conflito, página 443. Só para você ter uma ideia, no cenário histórico que se desenvolveu nessa época, o Lutero denunciou o Zwinglio como herege. E os calvinistas não queriam saber dos luteranos. Olha que coisa, protestantes brigando entre si, em nome de Deus. O que eles condenavam tanto, passaram a fazer. E aí tem muitos outros exemplos, por exemplo, o rei Henry VIII, fundador da igreja anglicana na Inglaterra, adotou as mais rigorosas leis para impor as doutrinas da igreja. Foi rejeitada a supremacia do Papa, mas em seu lugar o monarca foi entronizado como cabeça da igreja. Ou seja, era um Papa protestante, o rei Henry VIII, fundador da igreja anglicana na Inglaterra. Rejeitaram a igreja romana, rejeitaram o Papa e ele mesmo se tornou uma espécie de Papa perseguindo todo mundo que não concordava com a igreja anglicana lá na Inglaterra. Que coisa, hein? Mas enfim, os exemplos vão se desdobrando aí ao longo da história e o que você vê é um cenário de crente regaçando crente. E olha, infelizmente, essa prática foi tida lá no processo da reforma, mas o que tem hoje de crente regaçando crente, irmão, crente que em nome de Deus desce o pau no outro, crente que em nome de Deus põe o outro na linha abaixo de zero, vai pra internet falar bobagem e tudo em nome de Deus, irmão. Em nome de Deus, você não presta, você não vale nada porque eu conheço as escrituras. E aí esculhamba o cara em nome das escrituras. O cara que está errado vai queimar, mas você que esculhamba os outros em nome das escrituras, tu vai fritar também, meu irmão. Porque Deus não deu autoridade para você deixar de amar as pessoas em nome da verdade. A Bíblia é muito clara, nisto conhecereis verdadeiramente os que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você lembra de Saulo que perseguia os cristãos? Ele perseguia em nome de Deus, irmão. Em nome de Deus, porque ele queria deixar a igreja, ele queria deixar a fé de maneira imaculada e esses indivíduos cristãos estavam aí destruindo o modo como os judeus sempre ensinaram a conservar a pregação e a doutrina da palavra de Deus. E aí o resultado? Morte aos cristãos. O que Saulo fazia é a mesma coisa que hoje muita gente faz em nome de Deus. Dar pancada nos outros em nome de Deus. Usar a Bíblia como chicote para bater no lombo dos outros. É o que estava acontecendo nesse período da igreja de Sardes. E Deus de novo dizia, vigia, hashtag vigia, irmão. Para com isso, a Bíblia te orienta a amar o próximo como a ti mesmo. Ainda que este próximo esteja errado, você tem que se posicionar de modo amoroso e não ficar aí crente regaçando crente. E os nossos maiores perseguidores no final da história deste mundo serão os próprios crentes da igreja. Gente que hoje congrega ao nosso lado, daqui a pouco se transformará nos nossos piores perseguidores. Verdade. E hoje estão fazendo aí pela internet, o terrorismo de crente pela internet e tal, não sei o quê, e não é mole não. Aí se você parar para pensar um pouquinho, é exatamente essa realidade que vai se reapresentar diante do povo de Deus no final da história deste mundo. E basta, pastor, o que é isso? Só está exagerando. Exagerando? Um outro dia eu coloquei uma postagem na internet, na época que o Bolsonaro tomou-lhe uma facada, e ele, como é representante da nação e tudo mais, então, o representante da nação não era ainda na ocasião, se não me falha a memória. Mas eu só coloquei assim, vamos orar pela recuperação dele. Qual que é o problema orar pelas pessoas? E toma ali pancada na internet, é um absurdo orar pelo Bolsonaro. Meu irmão, é um absurdo orar por quem se acidentou? Então, se você me pedir para orar por alguém da sua família que aconteceu um acidente, eu não posso orar porque é um absurdo. É um absurdo orar pelas autoridades, é um absurdo orar pelas pessoas. Não, que o senhor nunca orou pelo Lula. Você sabe da minha vida de oração por acaso? Se eu orei, se eu deixei de orar? A Bíblia não recomenda que a gente deva orar pelas autoridades, pelo amor de Deus? Ou seja, estamos vivendo um período onde o indivíduo apanha a sua opinião particular e desce o porrete dos outros sem o menor critério. E crente, hein? Gente crente, que ama Jesus, que batiza, que é batizado no Espírito Santo e tudo mais. Então, o conselho de Jesus é para todos nós.
vigiai com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, porque a partir do momento em que você se declara cristão, a coisa muda de figura no seguinte sentido: tudo o que você fizer não vai ser creditado na tua conta, não. Não. A galera vai olhar assim, ó, ah, não, foi o Eduardo que fez. Não, a galera vai olhar, foi o cristão que fez. A gente faz o que é errado como cristão e quem paga a conta, quem paga o pato no final é Deus, que não tem nada a ver com a história. O crente que trabalha na casa dos outros como pedreiro, se faz um serviço mal feito, mal acabado, porco, no final o patrão olha e diz assim, esses crentes, eu vou te falar, o que tem a ver o crente com a parede mal feita? Deus é que paga a conta no final. O cara faz um serviço mal feito e o problema é de Deus. E esses crentes, esses servos de Deus, eu vou te falar uma coisa. Meu irmão, muito cuidado. Por isso, tem o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque nome significa caráter. E quando a gente toma o nome de cristão, a gente está tomando para si o caráter de Deus. Somos representantes do caráter de Deus nesta terra. Ou seja, os reformadores fizeram um mundo de reforma e depois entraram em conflito entre si, causando um escândalo no mundo como um todo. Então, fica aí o conselho que Deus deu para a igreja de Sardes, estendido para nós também. E sabe o que é lindo no povo de Deus? Que você não tem que concordar comigo, mas você precisa me respeitar. Eu não tenho que concordar com você, mas eu tenho que respeitar você. E às vezes tem gente que, em nome da verdade, falta o respeito. E o resultado é que estão aí os crentes se degladiando quando deveriam estar unidos num único propósito, que é orar uns pelos outros e pregar o evangelho. A unidade, ela deve existir na diversidade, irmão. Olha aqui, o corpo humano, ele tem que ser harmônico. Já imaginou se o meu pé virar para minha perna e falar assim, não vou, não concordo com você? É harmonia, são diferentes. O pé é diferente da perna, a perna é diferente do braço. No entanto, eles convivem de modo harmonioso. O que é isso? Objetivo comum. Vamos trabalhar todas as partes do corpo juntas para um objetivo comum, o bem-estar do todo, o bem-estar em termos abrangentes. Ou seja, temos o mesmo objetivo, embora sejamos diferentes. Nosso objetivo não é propagação do reino. Como é que o pé desrespeita a perna? Como é que a perna desrespeita o braço? Onde é que fica a unidade? E quem é que comanda isso tudo? É a cabeça. E quem é o cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo? É o Senhor Jesus. Ele é a cabeça. Então, cada parte do membro cada parte do corpo, a saber, os membros, devem repetir ou se refletir a orientação da cabeça, que é Cristo. Estava faltando esse processo aqui na igreja de Sardes e que não falte na nossa vida em nome de Jesus. Aí você vai para a próxima igreja aí, que é de 1798, época da Revolução Francesa, até 1844. Trata-se da igreja de Filadélfia. E aqui na igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, está no verso 7. E o verso 8 me declara que tem uma porta aberta. Ei, tem uma porta aberta na igreja de Filadélfia durante esse período aí, de 1798 a 1844, ok? Você observa que a igreja de Filadélfia, o lugar chamado Filadélfia, que significa amor fraternal, é um período aí é uma região que sofreu aí muitos terremotos severos. Sardes também sofreu muitos terremotos, mas aqui Filadélfia tinha um epicentro assim violento. No ano 17 depois de Cristo sofreu um severo terremoto que devastou, o mesmo que havia devastado Sardes, devastou também a cidade de Filadélfia. A cidade recebe esse nome de Filadélfia por causa do irmão do Eumênides II. O Eumênides II foi um dos que governou lá uma das outras cidades, e Átalo Filadélfio governava essa cidade e, consequentemente, ele, por ser irmão do rei de Pérgamo, ele adotou o seu sobrenome para esta cidade, cidade de Filadélfia, por causa de Átalo Filadélfio, irmão do Eumênides II, que governou lá a cidade de Pérgamo, que a gente já citou aí anteriormente, ok? Muito bem, ela era chamada de Pequena Atenas por causa dos muitos templos que existiam em Filadélfia, ok? Então, Filadélfia, amor fraternal. Ela teve o seu nome mudado para Nova Cesareia
no ano 17 depois de Cristo. Mais tarde ela foi mudada para Flávia em honra a Vesparziano, né, do ano 70 a 79 depois de Cristo. Enfim, é a história que se desdobra da cidade, e impressionante é notar que essa cidade ela tinha uma espécie de portão natural, viabilizando a região como um centro comercial forte, porque o acesso, Filadélfia era uma espécie de portão de entrada a toda aquela região, e um portão especialmente ali para as vias comerciais dentro do seu posicionamento geográfico estratégico. E aí é interessante porque a própria Bíblia diz que tem uma porta aberta. Pastor, como é que a gente entende essa porta aberta aqui? Você observa que é o período de 1798 a 1844, você observa que é uma época onde se desenvolve um estudo acurado sobre profecias, Daniel, Apocalipse. Você observa que nesta época houve um grande despertamento quanto à volta de Jesus. O movimento do advento, o movimento milerita, na verdade, surgiu nesta época aí com uma força muito grande, anunciando a volta de Jesus. Equivocadamente aguardaram a volta de Jesus em uma data que foi estabelecida, 22 de outubro de 1844, foi inclusive a data do grande desapontamento, mas foi uma época de grande despertamento. E esse despertamento surgiu em função da compreensão de uma porta aberta ao estudar o santuário celestial. Você observa, por exemplo, que o conceito dizia o seguinte: vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem podia abri-la. Estou falando aqui de Primeiros Escritos, na página 42, declaração de Ellen White. E que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem nenhum podia fechá-la. Ou seja, 1844 marca a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo, coisa que imaginavam os estudantes da Bíblia daquela época ser já o dia da volta de Jesus, quando na verdade era o dia do início do juízo investigativo, coisa que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente aí. E aí, uma vez que Jesus abriu a porta do Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos, e tem estado a brilhar para o povo de Deus, eles estão sendo testados sobre a questão do sábado, ou seja, a porta aberta, a passagem do Santo para o Santíssimo, segundo Ellen White, equivocadamente interpretado pelos mileritas e etc. Então essa porta aberta, na verdade, é a passagem do lugar santo para o Santíssimo, é uma compreensão. A segunda compreensão é que abre-se uma porta, muitas portas de oportunidade. Essa porta aberta são as oportunidades estendidas para que o povo tivesse o contato com a palavra, estudasse a palavra, as missões sendo levadas adiante, a pregação do evangelho com muita intensidade, a continuidade do processo da reforma que eles esmureceram ali na época de Sardes. A reforma veio explodindo, uma revolução espiritual no mundo, deu aquela esfriada e agora essa porta aberta é a oportunidade aqui de uma reforma e de todo um processo ser reiniciado, um reavivamento através do estudo da palavra. E você percebe que, como consequência desse reavivamento, no final do século XVIII, a gente percebe a inauguração de um dos mais poderosos movimentos que o mundo já viu, o esforço dos poderes da cristandade de enviar mensageiros para a evangelização do mundo, para os povos que se achavam na escuridão. E era missionário indo para tudo quanto é lado, e foi lindo perceber o surgimento de muitas sociedades bíblicas. Por exemplo, em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica, em 1816 foi organizada a Sociedade Bíblica Americana, depois a Sociedade Bíblica Escocesa, depois a alemã, um período importante para o cumprimento profético, porque nessa época houve o escurecimento do sol, no dia 19 de maio de 1780, o cumprimento de Mateus, conforme o sol se escurecerá, né? A lua não dará mais a sua claridade, porque no dia 19 de maio de 1780, a lua se tornou como sangue. Lembra que isso aí era a citação da profecia, né? A queda das estrelas aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. É a porta aberta, irmão. É um período de despertamento, de avivamento, são sinais da volta de Jesus. Aí o povo exultante,
chegaram ao resultado de que Jesus estava voltando, marcaram a data de 22 de outubro de 1844. E aí você percebe aqui no verso 9 uma declaração interessante, diz assim, ó: eis, farei que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei, diz o verso 9. Quem são esses aí prostrados aos teus pés, mas que na verdade são membros da sinagoga de Satanás? Ellen White uma vez teve uma visão aí a respeito do verso 9, escreveu na verdade a um senhor sobre esse texto, o verso 9 que acabei de ler para vocês. E ela diz assim para o homem para quem ela declarou o texto, diz assim, ó: o Senhor acha que aqueles que estão prostrados aos pés dos santos, esses aqui do verso 9, serão salvos no final. Olha o que ela diz: nisto tenho que discordar do Senhor, pois Deus mostrou-me que esta classe é de adventistas nominais que já caíram, já crucificaram de novo o Filho de Deus, e na hora da tentação que está por vir, para expor o verdadeiro caráter de cada um, eles conhecerão que estão perdidos para todo sempre e oprimidos, angustiados de espírito, eles caíram aos pés dos santos. Ou seja, crentes nominais que na verdade são caracterizados pela palavra como membros da sinagoga de Satanás, gente que vive uma religião mentirosa, pautada na hipocrisia. Vigia, irmão, vigia, vamos vigiar em nome de Jesus. Grandes reavivamentos aconteceram dos dois lados do Atlântico nos anos que antecederam 1844. A mensagem da breve volta de Jesus foi proclamada em muitas partes do mundo e você percebe que foi dito para todos que a porta estava aberta, a porta se abriu. Número 1, a porta da passagem do santo para o santíssimo, uma interpretação. Número 2, a porta da pregação do evangelho, que foi expandido nessa época com grande força, com grande potencial. E aí, você vai um pouco adiante e temos a mensagem de Laodiceia, o último período, a última das 7 igrejas. E você percebe que seria então de 1844 até o final dos tempos. Ou seja, estamos vivendo no último período profético das 7 igrejas, no período denominado de Laodiceia. Ei, olha a mensagem da igreja de Laodiceia. Primeiro, quem está mandando a mensagem é o anjo da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Criador, aquele que gerou o princípio da criação. Lembra de João capítulo 1, verso 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e por meio das coisas, e por meio dele todas as coisas se fez, e ele é o Criador, aquela coisa toda, aquele texto poderosíssimo de João capítulo 1, verso 1 em diante. Pois é, ele é o princípio da criação, ele é o nosso Criador, ele é Jesus Cristo, coparticipante da criação ao lado de Deus Pai e ao lado também do Espírito Santo. O texto que fiz referência, vou lê-lo agora. No princípio, vou lê-lo agora. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E aqui quem está remetendo a carta para Laodiceia, a característica de Jesus é essa. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o nosso Criador, Jesus Cristo, glorificado no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Ele remete a mensagem e diz assim: conheço as tuas obras. Deus conhece a cada um de nós. Sabes perfeitamente o que estamos passando agora. Não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, né? E aí continua a mensagem dizendo: assim porque és morno, não és nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amados, analisando aqui a mensagem para Laodiceia, que é a mensagem dos nossos dias, é a mensagem para mim, para você, como indivíduo e como igreja do tempo que nós estamos vivendo, como este período, ok? Nós estamos percebendo que a cidade de Laodiceia era uma cidade dedicada aos homens de negócios, isso, um grande e poderoso centro comercial. Lá havia indústria de fabricação de lã, mas uma lã preta. Tanto é que há registros históricos de que os moradores de Laodiceia, em sua grande maioria, era o costume da cidade todo mundo se vestir de preto, porque lá era um lugar onde se fabricava muita lã preta. Muitas pessoas, consequentemente, usavam roupas pretas, né? Aí, Jesus está dizendo, aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas, né? Vestiduras brancas para um povo que só se vestia de preto, um símbolo de que a justiça de Cristo precisava remover a pecaminosidade. Eu não estou criando aqui nenhum conceito relacionado à roupa preta, roupa branca, que quem está andando de roupa preta está perdido, não é nada disso o texto bíblico, mas é uma curiosidade, porque Jesus pede para eles se vestirem de roupas brancas numa cidade onde todo mundo, né, utiliza vestimentas pretas, mas aqui um simbolismo, na verdade, aproveitando a realidade que eles entenderiam, dado ao comércio local, entenderiam facilmente a mensagem, aproveitou esse contexto para falar a respeito das vestes dos salvos, que é a perspectiva das vestiduras brancas como símbolo da justiça de Cristo. Fica aí a curiosidade sendo esclarecida, né? E também a cidade de Laodiceia era uma cidade com a presença de muitos bancos, e estes bancos tinham grandes quantidades de ouro, e Jesus está dizendo assim, aconselho-te que de mim compres ouro, o ouro que eu estou proporcionando, não o ouro que vocês possuem e se dizem ricos por isso, e esse tesouro que vocês acumulam, que tornam vocês pessoas muito soberbas, independentes, indivíduos aí que ficam construindo um pódio para si mesmo, orgulhosos, inacessíveis. Vocês não são frios e nem vocês são quentes, vocês são mornos, dizia a Bíblia. Ou seja, uma curiosidade interessante é que no ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto que destruiu a cidade. E os caras eram tão soberbos com a riqueza que possuíam, que eles disseram que não precisavam da ajuda de Roma, alegando que tinham todo necessário para a reconstrução da cidade. Rejeitaram a ajuda de Roma porque se sentiam autossuficientes. E faltava água na cidade, porque o fornecimento da água da cidade era da seguinte forma, não tinha água ali na cidade, e vinha a água que vinha para a cidade, porque não tinha água na cidade, vinha por intermédio de um arqueduto, que a água era transportada de fontes termais de um lugar chamado Hierápolis, ou seja, ficava longe de Laodiceia, construíram os arquedutos para transportar água das fontes termais de Hierápolis. Só que a água saía de lá quentona, aí vinha pelo arqueduto, quando chegavam no arqueduto a água estava morna. Por isso a utilização dessa figura de linguagem tão peculiar à cidade. Você não é frio e você não é morno. E a palavra grega utilizada para água morna indica ânsia de vômito. Ou seja, Deus, na verdade, está caracterizando o crente da cidade de Laodiceia sob a perspectiva da realidade da própria cidade. Se nós fôssemos frios, se vocês fossem frios, seria mais fácil trabalhar no coração, porque você saberia que estaria perdido e então estaria acessível à voz do Espírito Santo. Se você fosse quente, significaria que você está vivendo o fervor da vida cristã. Agora, o morno é mais difícil porque ele acha que não precisa de ajuda, porque ele acha que está bem, ele é um conformado. E quando o indivíduo é um conformado, é difícil ajudar. Quando o indivíduo está quente, glória a Deus, firme, forte.
Quando o indivíduo está frio, então vamos lá para quê? Porque ele está uma pessoa acessível dado a realidade ruim. Mas quando o indivíduo acha que não precisa de ajuda, dizendo rico sou e tal, não preciso de ninguém, eu sou mais eu e moral é fogo, aí é complicado, mano, poder ajudar. Resultado, a tristeza de Deus para com a igreja de Laodiceia é que a igreja de Laodiceia se acha. Nós temos, nós somos, nós crescemos, nos desenvolvemos, precisamos de ninguém. Esse comportamento do crente de Laodiceia, Deus declara que é tão nojento que ele está a ponto de vomitar da boca, porque o orgulho é um pecado que Deus odeia, e esse pecado se torna o indivíduo inacessível à voz do Espírito Santo, porque ele acha que não precisa de mais nada, é muito autossuficiente e não consegue enxergar sua própria realidade. E se você não tem um diagnóstico correto acerca de si mesmo, como ter um tratamento se o diagnóstico não é adequado? Percebe a situação complicada e perigosa que vive os indivíduos autossuficientes? Exatamente esse é o tipo de cristianismo dos dias de hoje. O indivíduo acha que não precisa de nada, que ele é autossuficiente, e aí reside todo o perigo e o espaço que se abre para o diabo fazer então o seu trabalho. Em Testemunhos Seletos, no volume 1, na página 476 e 477, Ellen White tem uma advertência interessante. A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. Olha aí. A maior parte são professos mornos, tendo nomes, mas faltando-lhe zelo. Temos o nome de crente, mas falta atitude de crente. Professam amar a verdade. Eu amo Jesus, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Eu amo Jesus, mas não lê Bíblia. Eu amo Jesus, mas não tem vida de oração. Eu amo Jesus, mas não tem compromisso com Jesus. Jesus é lindo, vamos louvar, vamos bater palma para Jesus e tal. Mas o compromisso mesmo não existe. Esse é o problema de Laodiceia. Não ousam, diz Ellen White, não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. O cara não se afunda completamente no mundo, ele não vai direto para o mundão, mas não se acham, entretanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Eles não estão nem no mundão, mas também não estão completamente comprometidos com a igreja. É a geração de crente dos dias de hoje, segundo aponta a igreja de Laodiceia. Eles não são desinteressados, nem egoisticamente obstinados. Não se empenham inteiramente e de coração na obra de Deus, identificando-se com os seus interesses apenas, mas se mantêm afastados e estão prontos a deixar seus postos quando os interesses mundanos pessoais o exijam. Carecem da obra interior da graça no coração. É o crente de Laodiceia. E ela continua no testemunho para a igreja, né, no volume, na página 188, testemunho para a igreja em inglês, diz assim: se fosses frio, não haveria alguma esperança de te converteres. Mas quando alguém se cinge de justiça própria em lugar da justiça de Cristo, o engano é tão difícil de ser visto e a justiça própria tão dura de ser abandonada que o caso é mais difícil de ser visto e a justiça própria é tão dura de ser abandonada que o caso fica mais difícil de se decidir. Um pecador sem Deus, não convertido, está em mais favorável condição do que um membro de Laodiceia morno. Fica #advertência. Que Deus nos ajude para enxergarmos a nossa real condição diante de Deus. Sabe qual é o problema? A gente se enche de orgulho denominacional, que eu tenho a melhor música, que eu tenho o melhor sistema congregacional, que eu tenho as melhores escolas, os melhores hospitais, que eu tenho aí o melhor corpo educacional, o melhor corpo de doutrina, e começa a se gabar, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Mas na verdade, quando o interior não está transformado, não passamos de um miserável, cego, pobre e nu. É aquele indivíduo rico que está dentro de um palácio sozinho. Construiu tanta riqueza e não tem uma família. Construiu uma mansão, mas não tem um lar. É rico, mas ao mesmo tempo é um pobre miserável. Porque a verdadeira justiça, a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro que deve ser acumulado no reino dos céus, ele não tem. Que Deus tenha misericórdia para que os nossos olhos sejam abertos, razão pela qual ele diz que precisa do colírio de Jesus para poder. Tinha até uma escola de medicina lá em Laodiceia que produzia colírios. E Deus nos aconselha para usarmos o colírio que ele nos dá,
que o Espírito Santo faça-nos enxergar a nossa realidade e que o Espírito Santo faça-nos também nos ajudar, possa nos ajudar a tomarmos a decisão que precisamos para sair desse estado de mornidão e viver uma vida intensa ao lado de Jesus. Isso é possível. Por isso ele está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entra e faz uma transformação. Abra nesse momento o seu coração para Jesus e vamos orar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que estamos tendo de sair de um estado de mornidão para uma comunhão fervorosa contigo. Nós abrimos a porta do nosso coração. Pode entrar. Entra que a casa é tua, em nome de Jesus.